Então houve um trabalho que foi para além do ministério da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que através dos seus discípulos, eles começaram a pregar e a falar. Estas coisas até foram dar aos ouvidos do rei Herodes, o tetrarca da Galileia, onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério. E lá diz que Herodes ouviu acerca, isto é, ouviu acerca destas coisas, e diz que, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. Enfim, muitas coisas, um diziam uma coisa, outros diziam outra. Porquê? Porque estava a haver um movimento muito grande, e até os discípulos, no nome de Jesus, estavam realizando uma grande obra, não só pregando o arrependimento para a salvação das pessoas, mas também realizando curas e milagres no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, acontece no versículo 30, e diz assim, os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Voltaram agora de toda aquela missão que eles tinham cumprido, pregando e as obras que tinham sido realizadas, juntaram-se novamente a Jesus e contaram-lhe tudo isso. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Eles sabiam que a missão tinha sido uma missão dura, cansativa, muito exigente. E por isso, agora Jesus, ao voltarem, quis que eles repousassem um pouco. E assim, diz a palavra de Deus, que ele os levou, porque havia muitos que iam, vinham, e não tinham tempo sequer para comer. Então era uma azáfama muito grande que Jesus e os seus discípulos estavam envolvidos. E como eles tinham vindo de um trabalho muito cansativo, ele quis levá-los para repousar um pouco e foi para o deserto, atravessou o mar e foram para outro lugar. Foram num barco para um lugar deserto, diz aqui. E a multidão viu-os partir. Ora, quando a multidão viu a direção do barco, então rodearam, ou foram noutros barcos, e chegaram lá. Quando Jesus chega lá ao outro lugar, ao outro lado do mar da Galileia, já estava uma grande multidão à espera dele outra vez. Ora, não deu tempo a descansar. Chegaram lá, diz o versículo 34. O versículo 34 é tão interessante. Jesus e os seus discípulos estavam cansados. Jesus queria descansar um pouco com eles, estar com eles um pouco separado, mas não teve maneira disso poder acontecer. E diz então, versículo 34, e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Quando chegou lá, estavam cercados de gente outra vez. Mas o que é que aconteceu no coração de Jesus? Se fosse talvez um de nós ou outra pessoa, quando está cansada e tem um objetivo de alguma coisa para si, para descansar, dizia assim, esta gente não me deixa, não é? E chegava lá e dizia assim, não é melhor vocês ir para o outro lado, a gente precisa descansar, está todo mundo cansado, e ir embora, e voltem depois, mais tarde, no outro dia, e venham cá noutra vez. Mas Jesus não. Jesus diz que, e teve compaixão deles. E não pôde virar as costas. Não pôde deixá-los. E o objetivo dele era ir com o seu discípulo e repousar um pouco. Para que os seus discípulos também pudessem recobrar forças. Mas não teve jeito. Não teve maneira. Lá estavam eles à espera dele outra vez. Pessoas carentes. Pessoas necessitadas. Pessoas com graves problemas. Pessoas vivendo amarguradas na vida e com situações difíceis. E que vinham ali para receber ajuda, para receber livramento, para receber um apoio e uma graça de Deus na sua vida. Então Jesus não pode voltar as costas a eles. Glória a Deus. Vejam bem, numa hora inoportuna como aquela, Jesus
abre o coração e continua a trabalhar. Chega ao outro lado, era para descansar, mas não há descanso. E continua a trabalhar. Todo dia, então, Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para comer. E vemos que Jesus Cristo, em vez de enviar as pessoas embora, ele disse: o que é que vocês têm? Tinham lá 5 pães e 2 peixinhos. E ele tomou-os, deu graças a Deus, multiplicou e todo mundo comeu. E ficou cheio, ficou farto, então, para voltar para as suas casas. Nesse contexto, então, que os discípulos, em vez de descansar, andaram numa azáfama, servindo os outros, a vida com Jesus às vezes é um pouco exigente, mas também tem um grande benefício, um grande galardão, uma grande vantagem para as nossas vidas. É verdade ou não é? Quem conhece isso pode dar glória a Deus por isso? Tem uma grande vantagem. Glória a Deus. Desde que todos comeram, ficaram fartos e levantaram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. 12. Um para cada discípulo. Não foi bom? Na verdade, no final do dia, a sua recompensa foi 12 cestos cheios. Não é verdade? Que eles puderam então desfrutar. E as pessoas que comeram foram quase 5.000. Ora, não tiveram descanso. Andaram correndo de um lado para o outro, levando pão para a direita, para a esquerda, peixe, para todo o lado, que eram quase 5.000 pessoas que lá estavam. E dar comida a 5.000 pessoas não é tarefa fácil também. Então, logo Jesus obrigou os seus discípulos. Ele disse: vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Vão embora. Agora está a cair a noite. Está a entrada da noite mesmo. E eles partem, certamente, o sol a esconder-se nas colinas à volta do mar da Galileia. E Jesus fica lá atendendo as últimas pessoas, ajudando as últimas pessoas e despedindo-as, mandando-as embora. No final, quando todos foram embora, Jesus subiu para o monte e foi orar. E lá ficou em oração. Os seus discípulos estão no mar a remar, na direção da outra margem do lago. E ele está no monte, lá em comunhão com o Pai. Agora é aqui que começa a nossa história. Jesus está no monte e os seus discípulos estão no mar. Jesus disse para eles atravessarem para o outro lado. E esta ordem foi obedecida por eles. Eles começaram essa tarefa. E vejam bem, eles tinham vindo de um trabalho de evangelização, de pregação e de ajudar pessoas. Tinham vindo, não sabemos quantos dias eles estiveram, de 2 a 2, por todos os lugares a falar e a servir no nome do Senhor Jesus. Chegaram, voltaram para Jesus. E Jesus quis levá-los para um lugar para eles descansarem. Mas chegaram lá, tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas para atender. Então, nada descansaram. Jesus não tem outra alternativa senão mandá-los de volta para o outro lado. Não é? Mandá-los de volta para o outro lado. E ficar lá atendendo as últimas pessoas até que todos foram embora. Agora, pergunto eu, como será que eles se encontram fisicamente e psicologicamente também? A canseira mental e a canseira física que eles se encontram no meio do mar será bastante acentuada nas suas vidas. É ou não é? Podemos compreender isso. Que eles não estão numa tarefa fácil. E ainda por cima, quando eles estão naquela noite, lá no mar, naquele lago, grande lago chamado mar, um vento contrário se levanta, dificultando ainda mais as coisas. Um vento contrário. Parece que tudo está contra eles. Não há maneira de descansar, não há maneira de aliviar, não há maneira de fugir
É uma série de coisas que parece que estão contrárias. Eles podiam começar a imaginar. Mas parece que Deus não está neste negócio. Então, estamos cansadíssimos, vamos para descansar. E agora não conseguimos. Voltamos para este lado, Jesus nos manda passar para o outro lado, levanta-se uma ventania que eles remam, e o barco não anda quase nada para a frente, e ali estão, vamos lá, embaraçados ali nas ondas, e quase no mesmo lugar sempre. Não saem dali. Uma situação que não é muito fácil. Ainda por cima é de noite. É de noite no meio do mar, no meio daquela situação e daquela tempestade. Por outro lado, também não tem Jesus com eles no barco. Daquela vez Jesus não está lá. Não está lá fisicamente, mas está lá com os seus olhos e com a sua atenção, percebendo a situação e sabendo de tudo. Isso é bem notório no texto depois que nós temos aqui. Enquanto ele está no monte, à quarta vigília da noite, a noite era dividida em 4 vigílias. Era a primeira vigília, que seria das 6 às 9, a segunda vigília das 9 às 12, à meia-noite, depois da meia-noite às 3 da manhã, seria a terceira vigília, e a quarta vigília seria das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, estavam na quarta vigília, na hora mais difícil da noite, quando o cansaço, o peso, tudo sossega, quando as pessoas muitas vezes pegam no sono mais profundo, naquela parte da manhã, a noite fica mais escura naquela hora antes da alvorada e tudo se torna mais complicado. E é nessa hora que Jesus diz aqui, e vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Graças a Deus, é algo muito interessante. Jesus se aproxima deles. Jesus viu lá do monte que eles se cansavam a remar, que a situação estava difícil cá em baixo. E Jesus veio em seu socorro. Veio para mudar a situação, para os ajudar. Mas eles não compreenderam muito bem. Aqui nós temos várias lições que eu gostaria de nós tomarmos nota. Esta história nos ensina que, primeiro, fazer a vontade de Deus requer que trabalhemos, requer que tenhamos que passar muitas vezes por tempestades e por lutas. Nem sempre é tão fácil assim. Mas fazer a vontade de Deus requer empenho, requer determinação e requer às vezes sacrifício também. Nem tudo é fácil, mas Deus está com os seus olhos postos. Muitas são as aflições do justo, não é o que a Bíblia diz, mas o Senhor o livra de todas. Então vale a pena ser crente, porque ser crente em Jesus, seguidor do Senhor Jesus, as aflições podem vir, as lutas, os ventos contrários podem se levantar, mas o Senhor vai nos trazer socorro em todas essas circunstâncias e nos vai dar a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Se tão somente nós tivermos a capacidade de esperar, tivermos a hombridade de ficar ali, na verdade, e não desistir, não desanimar. Então, nós precisamos de compreender que seguir o Senhor Jesus não é ser um mar de rosas, tudo a favor. Na vida do Senhor Jesus não foi, no seu ministério não foi, os discípulos não foram ensinados assim, eles foram metidos na prova para ver como saíam, para ganhar calo e experiência, para poderem ter experiências, para avançar para outras situações que lhes iria ser exigido a mesma perseverança e firmeza e confiança em Deus. Eu pus aqui no título desta palavra, aprendendo a confiar no Senhor. As circunstâncias não estavam boas, as situações eram difíceis, aquela noite não era uma noite particularmente fácil, mas eles tiveram que aprender a confiar e estavam sendo ensinados a confiar, não só nesta circunstância, mas noutras em que se viram Jesus
muitas vezes dizia: onde está a vossa fé? Por que é que duvidaram? Por que é que não confiaram? Então ele está-lhes ensinando a confiar em Deus nas diversas circunstâncias. A minha pergunta é: estamos aprendendo a confiar em Deus nas diversas circunstâncias, às vezes contrárias àquilo que gostaríamos que acontecesse? Estamos aprendendo a confiar? Amém. Eu espero que sim, não é? E Deus também espera que nós estejamos aprendendo. Segundo, quando não consegue vê-lo, os seus olhos continuam sobre si. Isto é, quando nós não estamos a vê-lo, não estamos conscientes, não estamos a percebê-lo, os seus olhos mesmo assim continuam sobre a nossa vida. Quando eles estavam lá no mar, talvez pensaram: ei, agora, o mestre ficou lá em terra e nós estamos aqui sozinhos no mar. Sozinhos no mar. Cansados, desgastados, por um tempo já que vem cansativo, e agora, de noite, sem ver nada ao nosso redor, e cansados, e um vento contrário que os exigia muito mais esforço ainda para chegar ao outro lado. E eles, certamente, começaram a imaginar que a situação não estava fácil. E que, certamente, Jesus agora estaria sem saber o que se passava ali, sem prestar atenção, e o que podia acontecer até eles ficarem lá no mar, numa tempestade, ficarem lá e morrerem. Mas Jesus estava atento. Não estava presente fisicamente, mas espiritualmente Jesus estava lá vendo o que estava a passar. E, de repente, de uma forma sobrenatural, que eles nunca pensaram que Jesus se apresentasse ali, assim, sem um barco, sem alguma coisa que o sustivesse sobre as águas, que ele não aparecesse assim. Por isso eles até ficaram muito admirados, pensavam que é um fantasma, não é? Algum ser sem corpo, não é? Fantasma, um ser sem corpo, apenas com aparência, não é? Visível, mas não tem corpo. Quem tem corpo, tem peso, vai para dentro da água. Não é assim? Tem peso, vai para dentro da água. Mas Jesus caminhava sobre as águas, se aproximava rapidamente e queria-lhes passar adiante. Eu gosto desta palavra, queria-lhes passar adiante, porque o lugar de Jesus Cristo é na dianteira de todos nós. Amém? Ele deve estar adiante. Ele deve estar no lugar da frente. Ele quer tomar a dianteira das nossas vidas. Ele quer conduzir a nossa vida. Se ele estivesse na dianteira, era o primeiro a estar enfrentando aquele vento. E certamente o iria repreender e mudar aquela situação. Mas Jesus queria passar adiante, mas eles começaram gritando e logo. Mas, qual é a lição? Ainda que não estejamos a ver nas circunstâncias em que estamos, a presença, que Jesus está atento, que a nossa situação está diante de Deus, Deus está a ver e está tudo sob controle. Mesmo que não estejamos a ver, nós devemos confiar que Ele está e a qualquer momento Ele vem nos socorrer e nos abençoar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, Ele nunca nos dará uma tarefa para fazer que possa ser levada a cabo sem a sua ajuda. Por isso, não tente fazê-la sozinho. Foi uma boa experiência para eles. Aliás, Jesus disse, e nós temos escrito, conhecemos, Jesus disse aos seus discípulos no final, depois de lhe ensinar muitas lições e lhe mostrar muitas maneiras que eles não podiam fazer a tarefa e as tarefas espirituais sozinhos, por si mesmos. Jesus disse aquelas palavras: sem mim nada podeis fazer. Há uma dependência, uma necessidade de Jesus Cristo estar trabalhando, de Jesus Cristo estar envolvido na nossa vida para podermos alcançar os objetivos e até as ordens e até as diretivas que Ele nos dá na sua palavra. Nós precisamos da sua ajuda, da sua companhia, para em todas as circunstâncias nós podermos passar e seguir adiante e sermos vitoriosos
Nós precisamos de Jesus Cristo. Quem concorda comigo pode dizer amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tentar fazê-la sozinha é fracasso certo, fracasso certo. Naquela noite, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse entrado no barco, se Jesus não tivesse feito acalmar aquele vento, então eles estariam em grandes apuros e dificilmente chegariam ao outro lado. Dificilmente, ou então não chegariam mesmo. Quarto lugar, se deixar que isso aconteça, o medo irá toldar o seu pensamento e impedir que o reconheça quando ele vier para ajudá-lo. Isto é, se nós tentarmos fazer as nossas tarefas sozinhos, levá-las a cabo por nós mesmos, sem a ajuda dele, quando estivermos metidos dentro da circunstância difícil, já com as coisas muito complicadas, quando ele vier nos ajudar, a gente tem dificuldade em reconhecê-lo. Estamos já metidos numa embrulhada tão grande, numa dificuldade, temos dificuldades em reconhecê-lo. Jesus estava se aproximando, Jesus estava vindo em seu socorro, mas eles não estavam a reconhecê-lo, não estavam a identificá-lo. Eles estavam demasiado cansados, demasiado perturbados já na situação e na luta que estavam travando naquela noite, que eles não conseguiam reconhecê-lo. Até que ele falou, não é verdade? Até que ele falou. Foi difícil, então, para eles o reconhecer. Se nós não deixarmos que ele conduza o nosso barco, que ele tenha a diretriz e a sua ajuda presente e contínua, quando ele vier em nosso socorro, a gente tem dificuldade em compreender. Porque às vezes vem de maneiras que não é tão natural assim. Como o caso que Jesus apareceu, caminhando por cima das ondas. Eles nunca tinham visto aquilo e, certamente, agora estavam admiradíssimos e até pensaram que ele não. Isso deve ser algum fantasma. Mas era ele mesmo que vinha ali em carne e osso para abençoar. Jesus tem grande poder. Amém? Ele vinha de uma forma sobrenatural. E às vezes, nas nossas circunstâncias, as coisas mudam de uma maneira sobrenatural, se aproxima de uma maneira sobrenatural para nos ajudar e abençoar. E às vezes até ficamos admirados, como tudo mudou de repente. Até ficamos assim, como tudo mudou e tudo se alterou e as coisas se resolveram. Ficamos até admirados, assim, e dizer, graças a Deus, como as coisas, Deus estava no controle de tudo, interviu e as coisas passaram. Não foi nada daquilo que parecia que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, temos outra coisa aqui interessante que devemos também tomar nota. Primeiro ele falará conosco e só depois com as circunstâncias. Normalmente é o contrário. Nós queremos que ele mude as circunstâncias, que ele mude a situação para nos acalmarmos, mas é lá no meio da tribulação que ele quer falar conosco. Amém? É ali que ele quer mostrar-nos, falar ao nosso coração, nos ajudar e dizer estas palavras: não temas ou não temais. Não temais. Como Jesus disse para os seus discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. É ele que quer nos falar no meio das situações, porque é importante nos meios das situações nós fiquemos firmes, saibamos esperar e ele esteja conosco para nos ajudar a ficar ali segurando no meio das circunstâncias difíceis. A sua voz é muito importante, sua palavra é de grande importância para nós. Quem é que não almeja, quem é que não precisa de ouvir a voz de Deus quando a coisa está apertada? Quem é que não almeja? Os irmãos almejam ouvir uma palavra de Deus. Eu lembro tantas vezes, eu lembro uma vez, eu estava em Castro Verde e tinha feito lá um negócio que não surtiu bem. Foi uma enrascada para mim, que eu meti com um negócio lá que fiz com um carro, uma coisa. E eu estava desanimado. Estava mesmo desanimado. Por que eu tomei uma decisão destas e fiz uma coisa destas?
inexperiente na compra de carros e coisas assim. Fui comprar um carro e a coisa ficou mesmo feia, mesmo feia. E um certo dia eu estava muito desanimado, e fui para um quarto lá que tinha uma cama, num lugar que até não tinha janela, e fiquei lá assim, fui lá e disse assim, eu quero dormir para esquecer, para ver se isto passa e se me levanto melhor. Eu estava ali, deitei um pouco e fiquei ali naquela situação, parecia um Elias debaixo do arbusto, lá no deserto, não é? Querer morrer, deitou-se a dormir, não é? Assim parecido com Elias. Mas de repente, uma voz soou dentro da minha cabeça aqui, assim, com uma ação audível, dizendo umas palavras que a carta aos Coríntios tem: não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. E aquilo ficou vivo na minha mente. Não foram os meus pensamentos, não foram. Eu queria dormir, qual pensamentos? Eu não queria pensar. Se eu quisesse pensar, não me deitava lá para dormir e querer ver se as coisas passavam. Não, eu estava lá, queria dormir, queria esquecer, queria ver se aquilo passava, que a minha cabeça estava muito, muito má. Não queria pensar. Isto surgiu vivo na minha mente. Como que um pensamento que não era o meu, uma mente que não era a minha, a falar estas palavras dentro da minha mente. E eu, de repente, comecei a louvar o Senhor e disse: a vitória, aleluia, a bênção, porque a palavra do Senhor, eu reconheci que o Espírito Santo vivificou esta palavra e a falou na minha mente. E esta palavra me levantou, mudou a minha vida, mudou o meu estado, mudou tudo. E afinal de contas, tudo se resolveu. Sofremos um bocadinho, mas tudo se resolveu. E o meu ânimo voltou, porque uma palavra foi dada na hora da dificuldade. Foi muito interessante naquele dia, por isso estou a contar aqui, nunca mais me esqueci, porque são coisas que ficam gravadas na nossa mente. Este versículo ficou falando alto dentro da minha cabeça. Isto é uma coisa extraordinária. Foi Deus que falou esta palavra na minha mente. A palavra de Deus. Ela é poderosa para nos dar a vitória. Aleluia. Deus fala-nos. Antes de mudar a circunstância, Deus quer falar conosco. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos ajudar. Deus quer levantar o nosso ânimo para nós segurarmos ali no meio das circunstâncias e a vitória virá a seguir. Aleluia. Depois, quando o nosso barco estiver no meio da tempestade, o melhor ainda está para vir. Um insetozinho andava aqui de volta de mim, mas já foi embora. O melhor ainda está para vir. Quando estivermos no meio da tempestade, devemos lembrar sempre da palavra de Deus, mas também há um ditado que diz que há de haver uma luz no fundo do túnel. Amém? Significa, aquele versículo diz: não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, que estamos cercados, estamos ali, metidos no meio daquilo, dará também o escape, significa que é uma saída. Isso pode ser como uma luz que surge no fundo do túnel. E nós devemos ficar confiantes que no meio das circunstâncias que nos cercam às vezes, Deus tem algo bom para nós sairmos e experimentarmos a seguir. Bendito seja o nome do Senhor. O vento era contrário, estava querendo impedi-los de chegar ao outro lado. Jesus veio e logo se fez bonança. E quando eles chegaram ao outro lado, e aqui é que nós devemos ter a nossa perspectiva,
que depois de uma grande tempestade e de uma grande luta, virá uma grande vitória. Amém? Virá uma grande vitória. A hora mais negra é mesmo antes da madrugada, antes do alvorecer. É a hora mais escura e a hora mais difícil. Era a hora onde eles estavam quando Jesus se aproximou, quase à quarta vigília, 3 da manhã. Nessa hora estavam eles envolvidos naquelas circunstâncias tão difíceis. Mas foi aí essa hora que Jesus veio, mudou, e logo o sol brilhou a seguir sobre eles. Amém? O sol despontou e veio o dia, a bonança, a calma, e tudo passou. Glória a Deus. Mas não só isso. O que é que aconteceu quando eles chegaram ao outro lado? Aí está uma vitória. Grande bênção aconteceu do outro lado, quando eles alcançaram a outra margem. E diz, e saindo eles do barco, logo o conheceram, e correram toda a terra em redor, e começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em cidade ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora do seu vestido, e todos que lhe tocavam saravam. Uma grande vitória e uma grande bênção estava para acontecer do outro lado. Amém? Eles iriam participar dessa bênção. E assim, não só o sol despontou, a alvorada subiu, a luz brilhou. Depois de uma circunstância tão difícil, de Jesus ter vindo os ajudar naquela noite, então as coisas mudaram e uma grande vitória veio, onde eles participaram e certamente se regozijaram, vendo milagres, maravilhas acontecer na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Quando nós estivermos numa tempestade, vamos pensar no que está a seguir, na vitória que Deus tem para dar para cada um de nós. E vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a estar firmes, a saber esperar o socorro de Deus na hora da dificuldade. Amém? Vamos ficar em pé. Ele está atento, mesmo que nós não estejamos a ver. Ele quer nos ajudar. Ele nos ama. Não há ninguém neste lugar ou em qualquer lugar na terra que Deus não ame e não queira ajudar essa pessoa. Deus quer ajudar. Deus quer abençoar. Deus quer perdoar. Deus quer trazer socorro. Deus quer trazer conforto. E muito em especial salvação, perdão para os pecados. Quando houver alguém que reconheça a sua necessidade e se volte para Ele. Ele quer perdoar os seus pecados, mudar a sua vida e levar-nos por um caminho. Queremos ter algumas experiências, mas Ele estará lá para nos ajudar, para chegar ao outro lado e nos abençoará. A vitória, algo bom e melhor ainda, está para vir às nossas vidas. Não importam as circunstâncias, mas Deus tem algo melhor para nós, ainda no futuro. Bendito seja o nome do Senhor. E quem crê nisto pode dizer amém. Amém. Aleluia. Não olhemos para a negrura das coisas, para as circunstâncias difíceis do momento. Possamos olhar em frente e ver alguma coisa que Deus irá fazer, que Deus irá mudar e melhorar no futuro para abençoar a nossa vida. Aleluia. Quantos creem nisto e querem orar? Senhor, toma conta da minha vida e guarda-me e ajuda-me e fortalece-me na hora presente, na hora que eu estou enfrentando, na minha necessidade, na minha fraqueza, no vento contrário que está soprando na minha vida. Eu estou precisando da tua ajuda e da tua graça para me sustentar e me levar a ultrapassar o momento e chegar à vitória que está logo mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oremos a Deus. Levanta as suas mãos para o céu. Você quer vitória? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levantemos nossas mãos para Ele e oremos agora. E demos graças por aquilo que Ele está fazendo. Você até pode não estar a ver. Você pode não ter consciência de que Ele está vendo a sua situação. Que Ele está presente. Mas este testemunho nos dá a entender que mesmo que Jesus não estando lá, Ele estava na montanha, estava vendo a situação e veio em socorro deles. O nosso Deus não dorme.
Jesus não dorme. Jesus está atento, intercedendo por nós e trazendo socorro às nossas vidas na hora mais difícil. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Querido Deus e Pai, nós oramos nesta noite. Nós agradecemos a Tua palavra, nós agradecemos os exemplos que o Senhor Jesus e as provas que permitiu os seus discípulos passarem para lhes ensinar lições do cuidado, do poder, da graça do nosso Deus e do seu controle sobre todas as coisas, que nos pode socorrer em todas as circunstâncias, abençoar e salvar os que estão em perigo, e perdoar pecados e dar vitória à vida de cada um. Abençoa cada um, Senhor, dos que estão aqui presentes e estão ouvindo a Tua palavra nesta noite, Senhor. Abençoa as suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, agradecemos, pedimos a Tua bênção e cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Dá vitória, Senhor, àqueles que estão passando por tribulação. Senhor, ajuda e socorre todos aqueles que estão oprimidos, Senhor. Neste dia, nesta hora, haja socorro, haja vitória, haja bênção, haja transformação. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou só fazer alguns anúncios e depois estaremos terminando esta reunião. Sábado haverá reunião de jovens em Silves às 15h30. Será a reunião de toda a área. Então todos os jovens devem então disponibilizar-se para estar ali às 15h30 na Rua do Correio. Então a casa de oração é lá e ali vai funcionar. 15h30. Os que precisarem de transporte, então devem estar um pouquinho antes aqui para depois podermos transportar quem não tiver transporte. Mas devo dizer alguma coisa. Para sabermos quem precisa de transporte. Na quarta-feira vamos começar com a nossa reuniões, a primeira reunião em casa, ali em Vale Lagar. Será na casa do irmão Eduardo e da irmã Lúcia. E, portanto, será às 8 horas, depois acertaremos o horário se houver alguma dificuldade, mas será às 8 horas, iremos começar a primeira reunião e depois, claro, já sabem que eu só vou iniciar uma reunião na casa de alguém que se oferecer. Porquê? Porque isto é um assunto particular que funcionará dentro de uma casa particular. Se alguém não oferecer, eu não vou propor uma coisa dessas para a casa, posso estar a forçar uma situação. E eu não quero forçar situações na casa de ninguém. Então, só vou aproveitar a abertura que for manifestada, falarem comigo e eu, então, providenciarei para nós começarmos a trabalhar nesse sistema de ter reuniões em cada lugar, em casas particulares, para pessoas da vizinhança poderem também participar e serem alcançadas e orarmos por elas, lá no lugar bem próximo delas, e assim ter estas reuniões. Muito bem, graças a Deus. Então vamos terminar agradecendo ao Senhor. Vou pedir o irmão Carlos para terminar com uma oração ao Senhor e despedir-nos também com a bênção. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais estes momentos que nos deste, ó Deus, neste culto, Senhor, a Tua palavra que falou ao nosso coração. Te agradecemos por ela, Deus. Abençoa, Senhor, cada filho Teu e todos aqueles que estiveram aqui, que ainda não pertencem à Tua igreja, mas que ouviram a Tua palavra, Deus. Estenda a Tua mão poderosa para tocar com o Teu Espírito, ó Deus. Queremos que Tu és um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que supre, Senhor, as necessidades, quer espirituais, quer físicas, Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que estás conosco, Senhor. És aquele que vieste até nós, seres humanos, e nos salvaste, Senhor, e nos deste uma grande salvação, Senhor, pela qual estamos gratos a Ti, Senhor. Deus eterno, dá uma boa semana, Senhor, a cada filho Teu, Senhor, abençoas
com as tuas ricas bênçãos maravilhosas, Senhor. Tu tens contemplado a cada um, Senhor, em cada momento. Deus eterno, sabemos que temos que passar por algumas aflições, mas sabemos que Tu estás connosco também, Senhor. Temos esta confiança no nosso coração e contigo andaremos sempre até que nos venhas buscar, Senhor. Dirige-nos, ó Deus, em nome de Jesus e para a Tua grande glória. Amém, aleluia. Glória a Deus. Então que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. Deus abençoe, uma boa semana. Amém. Glória.